Glória a Deus. Amém. É tão bom vê-los aqui nesse momento. Não mediram os esforços para estar aqui na casa do Senhor. Amém. Para louvá-lo e agradecer pela oportunidade que nos deu para aqui estarmos reunidos na sua palavra. Amém. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Sim, Senhor. Venha nos ajudar a preparar esse lugar para receber o nosso Senhor Jesus, que estará conosco nesta noite, neste culto, e que trará sobre nós as boas novas, a esperança e a oportunidade de prosseguirmos sempre firme, com a fé e a esperança, trilhando pelas suas veredas de paz, de luz e da verdade. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Espírito. Glória a Deus. Irmãos, queridos irmãos, eu estava pensando muito numa abertura para cá. Eu já sabia que a próxima seria. E hoje de manhã, então, eu acordei na minha oração. Aí vem na minha mente: prepara o culto que você vai aplicar. Oh, glória a Deus. Aí, quando a pastora me ligou, eu falei: eu já sabia. Espírito Santo, né? Então, eu escrevi aqui em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Que diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas mesmo eu já que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa passagem aqui, irmãos, me chama muito a atenção. Nessas épocas em que vivemos, né, dessa conferência, então trouxe muitas coisas boas que eu lembrei de passados, algo que eu passei, que aconteceu comigo, e eu pensei, falei, bom, eu vou orar e vou fazer essa palavra. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora de um corredor para expressar que não se apaga as coisas passadas, erros, sucessos, e que foca em avançar para o futuro, buscando o prêmio da vocação celestial que é Cristo Jesus. E quando ele se compara com um corredor, ele se concentra em um objetivo, esquecendo o que ficou para trás, avançando para as coisas que está à frente
e o prêmio final. Aqui se falando em corredores, eu tenho um testemunho a dizer, a dar, porque eu fui corredor maratonista, né? Bom, hoje não posso mais por causa das próteses, senão eu estava correndo aí. Então eu sei realmente o que ele diz aqui é o que se passa conosco, corredores. Quando a gente vai para a linha de largada, a gente tem um objetivo. Quantos quilômetros você vai percorrer? E qual é o teu prêmio ao chegar no final, vencendo aquela corrida? E aí o que aconteceu, principalmente comigo, e eu passei para muitos, não ficar observando os detalhes da jornada, da caminhada, os detalhes que tem no caminho. Porque cada detalhe aquilo ali vai passar, vai ficar para trás. Então foca. Quanto eu tenho que caminhar? Correr 21 quilômetros. Aonde eu vou chegar? Lá. Então, o tempo todo eu estou pensando lá. E não que eu vejo que passa por mim pelo caminho. E o meu objetivo é chegar numa boa colocação para ganhar meu prêmio, ganhar minha medalha. Aí o que eu fazia? Bom, eu começo a correr. Bom, vou chegar lá, não importa o horário, começo a resolver um problema de matemática, que é a matéria que eu menos gosto e é o que eu mais desafio. Então o tempo passa e a gente não percebe o que ficou para trás. Então esquecemos. O objetivo é lá na frente, né? E uma coisa que eu detestava também é correr em círculo. Porque aí você vai ver o passado. O passado vai estar presente, toda volta que você fizer, o passado está presente em você. Eu detestava isso. Quando era meia maratona ou corrida de fundo, direto, eu ia. Quando era de círculo, eu não ia. Porque eu cansava. Não chegava lá. Então, aqui, como ele diz, que compara, né, vamos usar essa metáfora, comparar com um corredor, realmente é isso. Lá atrás eu já sabia, eu acho que ele era um corredor. E realmente é isso, eu me enquadro aqui. Outra coisa que eu me enquadro é com relação à nossa conferência em corrigir o alvo, né, para atingir o objetivo. Lá no quartel, quando servi, eu fui atirador de escola, ou atirador de elite, né, que eles dizem hoje. Eu fui o 5º colocado na região aqui, da Brigada de Santa Catarina. E para ser um atirador de escola, eu tive que passar por várias etapas. Primeiramente, escolhi qual é a arma que eu vou utilizar para eu poder entrar nessa competição de tiro. Bom, a arma tal. Recebo aquela arma e eu vou estudar aquela arma. Conhecer detalhes por detalhes, desmontar peça por peça, cada peça, qual a função dela, tal. Zerei a arma. Bom, para me atirar preciso de uma munição. Aí vou estudar munição. Aí estudo balística, tal, tipo de munição que eu vou usar, né, que tem vários tipos. Aí estudei a munição, vou para o tempo. Tem que estudar o tempo, se o tempo está chuvoso, está frio, está claro, está escuro. Então a munição ela vai variar também, a gente tem que saber que dia tal, a previsão do tempo, quando vamos fazer a competição. E aí tal. Aí a arma, a munição. Aí vamos para onde? Para pontaria. Para pontaria. Então a arma eu já tenho. Então agora vamos para pontaria para a gente acertar o alvo. Pontaria, nós temos o nosso alvo
altar, ele é 9 círculos, fechando em sobreposto de outro, começa do 1 até o 9. E no centro, uma bolinha, que é o alvo. Ela figura o número 10. Então, a arma nós temos. A alça de mira, nós temos uma aula de arma. Depois eu vou explicar por quê. A alça de mira, a mira e o alvo. Então, a linha de mira, de onde está teu olho, até o pontinho do cano da arma, e dali do cano da arma, na bolinha preta lá, que é o alvo. Então, linha de mira, linha de visada. Então, nós estamos visando o alvo. Então, ali nós vamos corrigir a pontaria para atingir o alvo. Aí a gente começa o estágio. Dependendo dos primeiros tiros, aí vai número 1, 2, 3, 9. Então, dependendo da capacidade de cada um. E vai lutando, vai estudando, corrigindo a pontaria, corrigindo até acertar o 10. O 10, você já passa a ser um atirador de escola. Então eu consegui chegar ao 10, lá eu fui 10. Uau, glória a Deus. Parabéns. Então aqui na nossa arma, que aqui está a nossa, corrigir a nossa pontaria. Amém, glória a Deus. Vamos de capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vamos estudando e nos pegando informações, como lá eu pegava com meus instrutores, aqui eu pego meus apóstolos, meus pastores, né? Eu pego essas instruções, tudo como eu vou preparar minha arma, vou regular minha pontaria para eu acertar o alvo. Amém. Como aqui o apóstolo Paulo ele disse que não está ainda aperfeiçoado. Ele não chegou ao 10. Eu também não cheguei. Mas eu estou focando lá para eu conseguir chegar no 10. Aleluia. E eu tenho certeza, irmãos, que no dia que nós chegarmos lá no 10, nós vamos receber o nosso prêmio, que é o passaporte para que chegamos ao altar e lá convivemos com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Oremos. Querido Pai Celestial, agradecemos, Pai, a tua oportunidade para aqui estar reunidos na tua palavra, Pai. Derrame sobre nós, Pai, paz, esperança, sabedoria, e o que esse culto, esta noite, nos enche, Pai, de paz e alegria, e que oramos para todos aqueles que não puderam vir e estar aqui presente, mas que sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui e agradecemos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, né? A forma de nós corrigirmos a nossa mira para acertar o nosso alvo, a nossa ferramenta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Nada foge do controle das tuas mãos, nada escapa dos teus olhos. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Mas eu conheço seu coração.
Isaías 18, né? Uma palavra tão forte que fala sobre estar na mão do oleiro. E eu fico pensando que às vezes aquele vaso de barro, quando ele foi quebrado, moído, amacetado, amassado pela mão do oleiro, talvez ele pensou que acabou para ele. Talvez ele pensou que fosse o fim para ele. Claro que o vaso não pensa, mas eu estou metaforizando para você entender, porque eu e você somos como esse vaso. E às vezes a gente passa alguns processos na nossa vida que amassam a gente, que quebram a gente, que moem, que esfarelam a gente. A gente pensa, é o fim, acabou. Acabou. Mas não. Mesmo quebrado, esfarelado e amassado, o oleiro ainda está com as mãos ali. Ainda está nas mãos do oleiro. E ele não perde o controle de nada. Mesmo que a fase é difícil, mesmo que a situação é apertada, mesmo que venham crises, que venham medos, que venham dúvidas, mesmo que você passe situações difíceis e dolorosas, você ainda está na mão daquele que não perde o controle. E nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a nos entregar a esse processo, a nos render a esse processo. Eu estava escutando uma palavra que a pastora dizia sobre você suportar a pressão da mão do oleiro. Que quando o oleiro está ali com a mão no vaso moldando, ele tem que fazer uma certa pressão, ele tem que fazer uma certa força para que o vaso tome a forma que tem que formar. E às vezes é nessa pressão que o vaso rompe, que o vaso se desmolda, que o vaso se quebra. E nós temos que aprender a suportar a pressão da mão do oleiro. Amém. Porque ele está trabalhando, mesmo em situações que parece que o controle se perdeu. E pode ser que o meu e o seu controle, sim, a gente perdeu. Mas o Senhor, Ele não perdeu o controle nem sobre a morte, nem sobre o inferno. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado. Amém. O que é impossível para o nosso Deus? Nada. Diga para quem está do seu lado, suporte as mãos do oleiro, porque nada é impossível para Ele. Amém? Ei, glória a Deus. Nós queremos andar nesse sobrenatural, Senhor, nesse impossível do Senhor, nesses milagres extraordinários, nessa fé sustentada por aquele que não perde o controle de nada. Nós entregamos as nossas vidas ao Teu cuidado, Senhor, ao Teu agir e à Tua direção. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, queremos que o Senhor nos guie, nos conduza e que o Teu Espírito tenha liberdade em nós para mudar